Fala família, hoje eu vim conversar com vocês sobre um dos livros mais brabos que eu já li, um dos livros mais lidos e mais vendidos no mundo até hoje, quando o assunto é mentalidade, dinheiro e sucesso. E o mais legal é que os ensinamentos desse livro servem para qualquer pessoa, independente se você é um moleque de quebrada ou um estudante da Zona Sul, não importa. Quem Pensa Enriquece é um livro que vai dar um boom na sua mente, mudar totalmente a sua mentalidade e a sua visão. E eu separei para vocês as melhores ideias do livro, pra gente bater um papo a respeito. Mas antes, eu sou o John, sejam bem-vindos ao meu canal, peço que vocês deixem um like, me dê aquela moral, se inscreve no canal pra você ficar ligado aí pelo que vem pela frente aí. Antes, galera, eu queria contar pra vocês como surgiu a ideia de ser feito esse livro. O Andrew Carnegie era um grande milionário da época e ele acreditava que qualquer pessoa comum, assim como eu e você, pudesse enriquecer seguindo alguns princípios básicos. Contratou Napoleão Hill, que era um jornalista da época, e o Hill ficou encarregado de organizar todos esses conhecimentos e princípios e transformar isso num livro para que qualquer pessoa, independente da classe, se colocasse esses princípios em prática, pudesse alcançar a riqueza. Galera, o Napoleão Hill demorou mais de 20 anos para conseguir publicar esse livro. Por que ele demorou 20 anos para publicar esse livro? Porque simplesmente ele entrevistou mais de 500 milionários daquela época, para tentar entender o que aquela rapaziada estava fazendo diferente da galera. Nomes como Henry Ford, que criou a Ford, Alexander Graham Bell, que criou o telefone, John Rockefeller, que era um dos homens mais ricos daquela época, foram alguns dos vários milionários entrevistados pelo Napoleão Hill. E cada um desses milionários contou a sua biografia, a forma que chegou na riqueza, e o Napoleão Hill, depois de entrevistar todos eles, chegou à conclusão que tinham 15 princípios em comum entre eles. Princípios esses que eu vou passar aqui ao longo do vídeo. Então fica comigo até o final. E galera, se vocês querem mudar de vida, de mentalidade, vai valer a pena. Eu acredito muito no poder dos livros e eu acredito que esse livro pode mudar a sua vida. Então galera, esse livro foi lançado em 1937. E vocês imaginam um livro que demorou mais de 20 anos para ser lançado, numa época que não tinha internet. Hoje a informação chega rapidinho, né? Mas naquela época, galera, não tinha internet. Então vocês imaginam o quão foi transformador esse livro na vida de várias pessoas. Não à toa que eu já disse e repito que foi o livro mais lido quando o assunto é mentalidade, dinheiro e sucesso. Galera, e esse livro, para vocês entenderem, tem 15 capítulos e cada capítulo mostra um ensinamento diferente. Eu vou apenas citar um por um e vou falar mais ou menos a ideia de cada um, né? Os que eu achei mais importante, eu vou me aprofundar um pouquinho, tá bom? Então, se vocês quiserem se aprofundar depois nesse livro, eu recomendo demais, compre esse livro, porque vale a pena vocês se aprofundarem nele. É um livro de 246 páginas e eu fiz o possível para me tentar resumir esse livro para vocês, para entregar um conteúdo de valor aí para vocês aí. Então, fica ligado aí. Então, galera, tá aqui o livro, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Marquei algumas coisas em texto. Galera, os 15 capítulos desse livro são: o primeiro, o desejo; o segundo é a fé; o terceiro, autossugestão; o quarto, conhecimento especializado; 5, a imaginação; 6, planejamento organizado; 7, decisão; 8, persistência; 9, poder da mente mestre; 10, mistério da transmutação do sexo; 11, o subconsciente; 12, o cérebro; 10, o sexto sentido; 14, como vencer os 6 fantasmas do medo; e o 15, oficina do capiroto, galera. São esses aqui os 15 capítulos do livro e eu vou passar um a um aí para vocês terem mais ou menos uma ideia. Vou deixar o bichão aqui, ó. Eu decidi começar pelos capítulos que eu acho mais importante, mais relevante e seguindo conforme a importância. Para mim, esse é o capítulo mais legal do livro e vou falar um pouquinho dele agora. Esse é o capítulo 6, galera. E nesse capítulo ele fala basicamente o quê? Fala do planejamento organizado. Basicamente, galera, é um conselho que eu dou para vocês: peguem uma cartolina e montem esse planejamento. E se possível, façam agora. Mas se não der, quando vocês terminar o vídeo, comprem uma cartolina e façam isso. Planejamento organizado é mais ou menos o que, galera? Vamos imaginar aqui, ó, isso serve para qualquer coisa, mas vamos imaginar aqui que o seu objetivo seja abrir uma pizzaria algum dia. Galera, vamos buscar as informações de o que eu preciso para mim abrir uma pizzaria. Aí você vai fazer as contas. Aí você faz a lista aí do que você precisa para abrir uma pizzaria. Você vai precisar de um forno, você vai precisar dos equipamentos, quantos sabores de pizza você vai vender. Vamos imaginar que você vai vender 4 sabores de pizza. Através desses sabores de pizza que você
decidiu vender na sua pizzaria e colocar no seu cardápio, você já vai saber quais ingredientes você vai ter que comprar. Então você vai anotar também os ingredientes que você precisa comprar para deixar ali para você poder produzir as pizzas. Você vai precisar também ali de um lugar para você alugar. Você vai precisar também ali de fazer a conta de quantos funcionários você precisa abrir aquela pizzaria. Você vai precisar saber quanto que você vai pagar para cada funcionário. Então, galera, vai fazendo tudo isso aí baseado no que você imagina, no que você sonha para sua vida. Qual negócio você sonha em montar um dia. Então, vamos dizer aqui, galera, que deu aí 40 mil reais para você abrir uma pizzaria. Você fez as contas lá, tudo certinho. Deu que para você colocar esse plano em ação, você precisa ter 40 mil reais. Agora, galera, você vai fazer a lista de prioridades. Qual é a prioridade para você conseguir abrir a pizzaria? Uma das coisas que eu acho que é prioridade, galera, forno para você poder fazer a pizza. Então vamos dizer aí que o forno tá 4 mil reais. Você vai focar em juntar esses 4 mil reais e comprar. Ou você vai passar no cartão de crédito e tudo mais. E galera, um outro exercício também. 40 mil reais. Aí você tem que saber quanto que isso tempo que vai demorar para você juntar 40 mil reais. Vamos supor que você vai demorar 2 anos e meio. É possível reduzir esse tempo? 2 exercícios. Você vai tentar reduzir os seus gastos e você vai tentar aumentar a sua renda. Não sei como, mas você vai tentar fazer isso. Não sei, tenta trabalhar em 2 empregos, tenta fazer alguma renda extra, tenta fazer alguma coisa. Isso já vai reduzir o tempo. Se era 2 anos e meio, agora já é 1 ano e 10 meses. Tá entendendo? Tá pegando a ideia mais ou menos como que é? E aí, galera, você vai fazer os itens que você precisa comprar. Primeiramente o forno. O forno custa 4 mil reais. Dá um jeito de arrumar os 4 mil reais ou passa no cartão de crédito. A hora que você comprou o forno, você já deu um grande passo para alcançar esse objetivo. Olha só, você já está no processo ali de abrir a pizzaria. Quando você pagar o forno, qual que é o próximo passo? Comprar tudo que precisa numa pizzaria. Precisa de uma colher de pau, precisa de um telefone, precisa de uma bancada, precisa de um notebook ali. Enfim, galera, você vai notando e vai comprando coisa por coisa, até você conseguir ter comprado tudo que precisa de uma pizzaria. Depois você vai juntar o salário dos funcionários. Vamos supor que você vai precisar de 3 funcionários e cada um vai ganhar 2 mil reais. Você precisa então juntar 6 mil reais. Mas um adendo, galera, que você não pode achar que a pizzaria já vai dar lucro ali no primeiro mês. Então, se era 6 mil reais que você ia gastar com funcionário, já coloca na conta 18. Já junta mais 18 mil reais ali, para você saber que em 3 meses você tem um salário para pagar aqueles funcionários. Em 3 meses aí a pizzaria já começou a te dar um pouquinho de lucro. O aluguel também, o aluguel é 800 reais, então você já separa uma grana ali para 3 meses de aluguel, para você não depender do lucro do primeiro mês, que é muito difícil já dar lucro de primeira. Se der, ok, se não, beleza? Então, galera, o planejamento organizado é mais ou menos essa ideia, você montar todo um plano ali, notar mesmo, colocar o que você vai gastar, quanto tempo você vai levar para juntar aquela grana, e é isso. Isso é você tirar o seu plano da mente e colocar no papel. Você já vai ter dado um grande passo. Quando você comprar o primeiro item da lista, você já vai ter dado um outro grande passo. E assim você vai indo passo por passo. Esse é um grande ensinamento desse livro que eu achei muito bravo e eu queria passar para vocês. Próximo ensinamento, galera, que está no capítulo 9, que eu achei muito brabo, é o ensinamento do poder da mente mestre, que é um conceito de que a união faz a força. E basicamente é você se juntar com pessoas que estão no mesmo objetivo que você. Com isso, você vai conseguir conquistar coisas que sozinho talvez você não conseguisse. Mas se você se juntar com outra pessoa, você vai conseguir ou vai facilitar o processo. Então, um exemplo, vamos supor que você quer comer uma maçã e você não consegue pegar ela. Mas vem um camarada e fala assim, eu te ajudo a pegar a maçã, mas a gente tem que dividir, beleza? Fechou. Você vai colocar a mão aqui, seu parceiro vai subir, vai pegar a maçã, e nisso vocês conseguiram pegar a maçã. Só que agora você vai ter que dividir. Isso é um conceito meio que de sociedade, galera. Às vezes você não teria condição de montar um negócio sozinho, mas se você se juntar com a outra pessoa que tem o mesmo desejo que você, por exemplo, se você quer montar uma mecânica, aí você passa a fazer um curso ali de mecânica e conhece um camarada que está querendo também montar uma mecânica. Você sozinho talvez você não teria condição, mas se você se juntar com essa pessoa, você pode montar uma mecânica. Ou tem outro conceito também, por exemplo, se ajudar. Às vezes você pode até montar a sua mecânica sozinho e o seu camarada montar a mecânica dele sozinho, mas vocês podem se ajudar. Por exemplo, ele vai te passar aonde ele está achando, encontrando peças mais baratas para colocar embaixo do carro, por exemplo, que você não sabia. Então ele vai dividir essa informação com você e vice-versa. Quando você souber de alguma outra coisa, eu sei onde está vendendo peças do interior do carro mais baratas, você vai dividir com ele. Tá dando para você pegar a ideia aí? É mais ou menos esse o conceito, galera. É de um ajudar o outro, entendeu?
Galera, esse foi o primeiro livro, pelo menos que eu saiba, que levantou esse conceito de mastermind, que é de se juntar com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que você. E isso serve para outras coisas também, não serve só para fazer negócios. Isso serve também, por exemplo, eu conheço pessoas que não tinham condição de comprar um carro e essas duas pessoas se juntaram e compraram um carro. Então, isso é um conceito que dá para você encaixar em várias coisas. Eu sei que é um pouco complicado essa parte, galera. Eu não sei se você teria coragem de comprar um carro com outra pessoa, mas é só para vocês entenderem que tem coisas que talvez você sozinho não ia conseguir. Mas se você se juntar com outra pessoa que está no mesmo objetivo que você, vai facilitar, entendeu? Outra coisa também desse conceito, galera, que é você se juntar com pessoas que estão no mesmo objetivo que você para back no negócio do outro. Por exemplo, eu tenho a minha mecânica e eu vejo que uma coisa não está funcionando e eu só não faz isso, que isso não está funcionando para mim. Ou eu faço uma coisa que está funcionando bem, por exemplo, fazer algum cartão de fidelidade, algum plano de fidelidade, eu falo lá pro meu parceiro que tem uma mecânica também, você podia aplicar isso na sua mecânica que tá dando muito certo pra mim. Então isso eu achei bem legal e eu acho que é uma coisa bem válida também, rapaziada. Eu acho que é um baita do ensinamento. Se as pessoas tivessem noção do quanto esse conceito é poderoso, galera, as pessoas não seriam tão desunidas como são. E elas começariam a se unir mais em prol dos seus objetivos. Galera, um outro ensinamento que eu achei muito brabo nesse livro, que fala no capítulo 4, que é do conhecimento especializado. Vou dar outro exemplo aqui de uma mecânica. Por exemplo, quando você decide abrir uma mecânica, você tem que listar tudo que você precisa aprender para abrir uma mecânica. Até aí, ok. Aí você vai ter que saber algumas habilidades, por exemplo, finanças pessoais, você vai ter que saber arrumar carro e tudo mais. Mas o conhecimento especializado vai além disso. Eu vou te dar um exemplo. Chega cliente na sua mecânica e você fala, eu sou um mecânico geral, eu mexo com tudo. E você chega em uma outra loja e o cara fala assim pra você, eu sou um mecânico geral, eu mexo em tudo, mas a minha especialização, mas eu sou um especialista em carros elétricos. Galera, vocês conseguem compreender a diferença entre um e outro? Quando você fala que você é especialista em alguma coisa, isso gera uma autoridade muito grande. Então, se o cara tem um carro elétrico e ele vai numa mecânica que um fala que é mecânico geral e o outro fala que é mecânico geral, mas ele é especialista em carros elétricos, aonde você acha que eu iria arrumar o carro? Vocês conseguiram entender o conceito aí de conhecimento especializado? Então, ele fala para você se especializar em alguma coisa, que você vai ser tido como uma autoridade naquilo e vai te diferenciar. Um capítulo muito legal também é o capítulo 11, que fala do subconsciente, que ele fala um pouco do nosso cérebro, como ele funciona. Ele faz uma analogia do nosso cérebro como se fosse uma terra fértil. A terra, galera, o que você planta, você colhe. Então, o nosso cérebro é da mesma maneira. Se você planta pensamentos positivos, você vai colher pensamentos positivos. Se você planta pensamentos negativos, você vai colher pensamentos negativos. Então ele fala para você tomar muito cuidado com as afirmações que você faz durante o dia, na sua vida. Por exemplo, a pessoa que fica falando, eu não consigo, isso é muito difícil, para mim isso não dá. Isso, galera, se você está afirmando isso, realmente você não vai conseguir. Agora, quando você fala, não, eu vou conseguir, não vai dar certo, isso vai gerar uma coisa positiva no seu cérebro. E vai te ajudar, vai te empurrar para cima. E uma coisa também, galera, que fala também no livro, pra gente tomar cuidado também, é inclusive com momentos como de raiva, de ódio, de rancor, de inveja. Porque como numa terra, se você plantar, você vai colher e vai crescer aquilo. Então se você planta um sentimento de ódio, de inveja, de rancor dentro de você, isso vai crescer dentro de você. Então também toma muito cuidado com esses sentimentos aí que você carrega dentro do seu coração, porque isso daí também pode te atrapalhar na sua jornada aí da riqueza, tá bom? Galera, um outro capítulo também que eu achei muito interessante é o capítulo 14, que ele fala como vencer os 6 fantasmas do medo. E ele cita alguns fantasmas do medo que a gente tem, e aqueles fantasmas de falar em público, de fazer alguma coisa e receber crítica das pessoas e tudo mais. E ele fala da onde vem esses medos e faz todo sentido, galera. Por exemplo, hoje eu tô falando aqui em público para vocês, mas eu vim de escola pública, né? Então vocês imaginam como que não era a zoeira na sala. Então quando a gente tinha que apresentar algum trabalho, a gente tinha que falar em público, tinha que falar ali pra sala. E às vezes você dava uma gaguejada, falava alguma coisa ali e a turma começava a dar risada, tal, você até tacava papel e tudo mais. E galera, isso, querendo ou não, cria ali uma certa vergonha, um bloqueio ali que trava você. E eu vou tirar por mim mesmo. Eu tô aqui colocando a minha cara a tapa, passando por cima de coisas que eu passei lá no passado. Só que uma coisa que eu aprendi nesse livro, que eu tô tentando aplicar,
que ele fala que quando você tem um propósito por trás da sua missão, por mais difícil que seja para você, mais você se torna mais forte a receber críticas. Então hoje eu tô botando a cara aqui na internet, mesmo sem saber falar muito bem e tudo mais. Mas tem um propósito, galera, eu tô nesse propósito de, ter o meu propósito aqui, de passar informação da melhor forma para vocês aí. E não é fácil passar por cima dos medos da gente, dos receios, mas quando se tem um propósito por trás, mesmo que você receba críticas, você vai aprender a lidar melhor com elas. Então vale a pena demais esse capítulo, porque como você vai ter algum medo que você tem, que ele vai te dar a solução ali. Então é muito legal de você ler esse capítulo também. Rapaziada, agora eu vou falar do primeiro capítulo desse livro, que é o capítulo que fala do desejo. Ele fala que existe desejar e tem o desejo ardente, que é diferente, rapaziada. Quando você deseja ser rico, ser bem sucedido, você pode até desejar, mas ele fala que isso não é suficiente. Você tem que desejar a ponto de virar uma obsessão. É tipo, não tem volta. É tipo aquela frase do 50 Cent: ou eu fico rico ou eu vou morrer tentando. Tem até uma história que ele conta nesse capítulo, bem legal, que é do Hernán Cortés, que é um capitão ali de uma das batalhas do México. E quando eles chegam num território inimigo, os soldados ali, os guerreiros, descem do barco, e esse capitão Hernán Cortés, ele começa a tocar fogo nos barcos. E a rapaziada olha pra ele e fala: o que você tá arrumando? O que tá acontecendo? E ele fala: rapaziada, ou a gente vence essa guerra, ou todo mundo vai morrer. Ou seja, rapaziada, é mais ou menos aquele conceito, galera. Você tá correndo de boa por esporte é uma coisa, agora começa a correr com um pitbull correndo atrás de você pra você ver se o seu ânimo não vai ser outro. Você tá entendendo a diferença de você ter o desejo, você ter um desejo ardente ali, como se fosse uma obsessão mesmo? É tipo isso o conceito desse capítulo, do desejo, de ser um desejo que vai parar por nada, entendeu? Se você tivesse um pitbull correndo atrás de você, você pararia? Você não ia parar. Então é tipo isso, galera. Galera, no capítulo 12 é o capítulo que fala do cérebro. E ele explica mais ou menos como que é o funcionamento do cérebro. O cérebro, ele faz uma analogia como um rádio. Nosso cérebro é como um rádio e ele emite frequências. E tem frequências ali que são negativas. Não sei se vocês já sentiram alguma vez de chegar em algum lugar e sentir uma energia pesada. Ele assemelha isso a uma frequência de rádio. E galera, eu acho isso muito real, porque eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um lugar que eu me sinto mal, que eu sinto uma energia negativa, é num cemitério, por exemplo. E tem a energia boa também, a frequência boa. Por exemplo, na igreja, quando eu vou na igreja eu sinto paz, E ele fala que quando tem muitas pessoas ali na mesma frequência, seja boa ou ruim, isso emite. Então ele fala muito disso, de frequências, ele fala um pouco da lei da atração. Se você emite frequência boa, você vai atrair coisas boas. Então se você emite frequência negativa, você vai atrair frequência negativa. É tipo, galera, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando vocês lembram que de alguma pessoa ali, aqui, você acaba encontrando com aquela pessoa depois, já aconteceu isso com vocês? Comigo já aconteceu. Então eu acredito muito nisso também, ou quando você fica pensando demais numa coisa, isso daqui vai acontecer, e acaba acontecendo. Isso serve para coisas boas e coisas ruins, galera. Então ele fala para você usar isso ao seu favor, para você atrair coisas boas para sua vida também. Galera, no capítulo 5, ele vai falar da imaginação. Só que não é uma imaginação qualquer, é uma imaginação com sentimento e emoção. Então, galera, por exemplo, se você tem o desejo de ir para os Estados Unidos, para Miami, por exemplo, eu te dar um conselho. Liga uma musiquinha de fundo e grava um áudio seu falando e depois coloca para reproduzir junto com essa música de fundo. E você vai, é tipo um efeito hipnose. Você já viu alguém hipnotizando uma pessoa? É mais ou menos isso. Você vai gravar um áudio falando assim: imagina que você conseguiu o seu passaporte para ir para os Estados Unidos e agora você está pegando ele e está colocando no seu bolso. E agora você comprou a passagem. E agora você comprou a passagem, agora você pegou o Uber, agora você está chegando no aeroporto. Agora imagina que você pegou o avião, que você já está voando. Agora imagina que você já passou a fronteira. Agora imagina que você está chegando próximo dos Estados Unidos. Agora imagina que o avião começou a pousar e você está pousando em Miami. Então imagina agora que você pousou o avião e você está chegando em Miami. Agora imagina que você está sentindo o ar puro de Miami, o ambiente de Miami. Agora imagina que você está enxergando a praia de Miami e tudo mais. Então, galera, é mais ou menos esse o conceito da imaginação. Não basta só você imaginar, você tem que sentir que você está conquistando alguma coisa. Então, galera, o capítulo 7 vai falar da importância de tomar a decisão e tomar a decisão rápido. Não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu muitas vezes. E esse livro te ensina que você não pode fazer isso, procrastinar.
Galera, se você tem que fazer uma coisa, vai lá e faz. Toma a decisão logo e vai lá e faz. Não fica deixando para depois, porque nesse capítulo ele vai bater muito na tecla de que você tem que fazer as coisas e não deixar para depois. Não adianta. Quem fica deixando as coisas para depois, procrastinando, vai ficar pelo meio do caminho, vai ficar para trás. Não tem jeito. Galera, capítulo 8 vai falar da persistência. Tem muito nessa tecla que você pode falhar várias vezes, vai dar vários exemplos de pessoas que falharam muitas e muitas vezes, mas elas não desistiram. E realmente falha quem acaba desistindo, porque a vida, galera, coroa os persistentes. Então, ele vai bater forte nesse quesito de persistência, vai ter vários exemplos legais de pessoas que não desistiram, que erraram várias e várias vezes, mas no final conseguiram o seu objetivo porque não desistiram. Galera, no capítulo 13, o nome desse capítulo é O Sexto Sentido. Basicamente ali, galera, ele fala que as pessoas que ele entrevistou, com o tempo elas foram criando um tipo de sexto sentido, que é basicamente uma junção de experiência com intuição. As pessoas passam com a sua experiência e a sua intuição a tomar melhores decisões, mas isso é uma coisa que já é com o tempo, entendeu? E galera, no capítulo 15, ele vai falar que a mente vazia é a oficina do capiroto, né? E realmente, galera, mente vazia é a oficina do capiroto, não tem jeito. Ele dá logo uma porrada no seu peito falando: você é pobre não por falta de dinheiro, mas por causa dos medos que você tem. Incluem os medos que destroem os nossos sonhos. E um dos medos que ele cita é o medo de sonhar alto, devido à frustração. Então isso acaba com que a gente comece a aceitar qualquer coisa na nossa vida, porque a gente não sonha alto e o presente é pra gente, a gente abraça. Mais uma forma de combater isso, galera, é vigiar a nossa mente, plantar boas ideias, ter fé, estar com realmente quem soma com a gente, pessoas que realmente somam de verdade na nossa vida. E ele fala uma coisa que dá para encaixar uma frase aqui do Luxemburgo, que o medo de perder tira a vontade de vencer. Então, galera, a gente não pode ter medo, tem que se arriscar se a gente quiser ganhar na vida. É assim no futebol e é assim na vida também. O Luxemburgo já falava isso. Quem tem medo de perder nunca vai vencer. Então pega a visão aí que serve para nós. Então é isso aí, galera. Eram esses os ensinamentos que eu aprendi com esse livro e queria compartilhar com vocês, independente de quem você seja, mas principalmente se você é um moleque de quebrada, um moleque que mora na favela, não se esqueça disso. A favela também pensa, a favela também enriquece e a favela vai vencer de verdade. Então não deixa de sonhar, moleque, não deixa de acreditar, coloca os ensinamentos desse livro em prática e vai à luta que, ó, a favela vai vencer também. Então é isso aí, galera, tamo junto, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever aí que vem muita coisa boa pela frente aí. Tamo junto, família!